Bom, quais são os efeitos das cláusulas coletivas sobre o contrato de trabalho? Bom, já dissemos que o acordo coletivo e a convenção coletiva é fonte autônoma do direito do trabalho coletivo. Por quê? Porque elas criam direitos e obrigações. Então, evidentemente que aquilo que estiver previsto numa convenção, num acordo coletivo, vai refletir sobre o seu contrato de trabalho. Eu trabalho na UGB e se eu tiver que ter aumento, esse aumento vai ser proveniente de onde? Do acordo coletivo que meu sindicato firmar com a UGB. Vai refletir? Vai. Tá certo? Então elas refletem. E o que nós temos que saber sobre os reflexos dos acordos e convenções coletivas? Sobre os contratos de trabalho, já que a gente tem certeza absoluta de que eles refletem no contrato de trabalho, por óbvio, né? O que nós precisamos saber? Precisamos saber que o acordo ou a convenção coletiva se aplica a toda a categoria. Então não tem esse papo de que o que foi fixado no acordo ou na convenção coletiva só se aplica aos contratos de trabalho dos associados. Claro que não. Ele se aplica a toda aquela categoria que o sindicato representa. Tá certo? Então, um acordo firmado pela CSN e os metalúrgicos vai se aplicar aos 8.000 funcionários da CSN, aqui de Volta Redonda. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter, que está lá no artigo 611 da nossa gloriosa CLT. As cláusulas normativas, pessoal, que são as cláusulas econômicas, as cláusulas sociais e as cláusulas de adaptação, elas não mais se incorporam ao salário, ao contrato, ao contrato de trabalho. Elas só terão validade durante a vigência do contrato. Me dá um exemplo. Sim, vou te dar um exemplo. Imagina que a empresa tenha conseguido um pagamento de adicional noturno de 30%, o sindicato dos empregados tenha conseguido arrancar da empresa o pagamento do adicional noturno em percentual de 30%. 10% a mais do que determina a lei, pois a lei determina 20%. Olha que vantagem, é uma cláusula econômica, vai trazer mais dinheiro para o trabalhador. A empresa, ao concordar com isso, terá que ficar pagando pelo resto da vida 30%? Não. Imagina que o contrato de acordo coletivo assinado pelas partes tem validade de 1 ano. Ela só estará obrigada a pagar 30% de adicional noturno durante esse 1 ano. Essa conquista não mais se incorpora ao contrato de trabalho dos seus empregados, dos empregados daquela empresa. Houve época que sim, pessoal, que o que era negociado se incorporava ao contrato de trabalho. Hoje, pós-reforma trabalhista, isso não mais acontece. Então, as partes estarão obrigadas a cumprir o que foi estipulado no acordo ou na convenção somente durante o prazo de vigência do acordo ou da convenção. Os direitos ali negociados não incorporam aos contratos de trabalho. Onde nós temos isso? Artigo 614, parágrafo 3º da CLT, que traz expressamente o que eu estou falando para vocês. E para que não haja dúvida, eu irei ler para vocês. Artigo 614. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a sua ultraatividade. Ou seja, acabou a vigência, os direitos que ali estavam estipulados param, né? Cessam, porque cessa a produção dos efeitos, ok? Então, não se incorporam mais, pessoal. A reforma trabalhista, como eu já disse também, ela proibiu a ultratividade, ou seja, que os efeitos do acordo continuassem. E aí, a CLT, então, passou a aderir expressamente o que nós chamamos de aderência limitada pelo tempo,
Nossa, o que quer dizer esse nome? Vamos interpretar palavra por palavra e vocês irão ver que aderência limitada pelo tempo significa exatamente a vedação à ultraatividade dos efeitos das convenções e dos acordos coletivos. Aderência. O que está negociado adere ao contrato de trabalho, passa a reger o contrato de trabalho, passa a fazer parte do contrato de trabalho. Então, ele adere ao contrato de trabalho. Limitada pelo tempo. Por quê? Porque aqueles direitos negociados pelo sindicato e pela empresa somente valerão durante a validade do acordo ou da convenção coletiva, durante a sua vigência, que não poderá ser superior a 2 anos. Então, a aderência só vai prevalecer, só vai valer pelo prazo máximo de 2 anos. Então, é uma aderência limitada pelo tempo. O tempo de 2 anos, no máximo, na forma do 614, parágrafo 3º da CLT. Ok, pessoal? Pós-reforma trabalhista, a CLT adere de forma expressa à teoria da aderência limitada pelo tempo. Em relação, pessoal, ao objeto, aquilo que pode ser negociado, aquilo que pode ser objeto de um acordo coletivo e aquilo que não pode ser objeto de um acordo coletivo. O 611-A diz todos os direitos que são passíveis de negociação coletiva. Se eles são passíveis, são direitos que podem ser relativizados, reduzidos ou até mesmo suprimidos durante a validade do acordo da convenção coletiva. De outro lado, o 611-B traz os direitos irrenunciáveis, ou seja, aqueles que não podem ser objeto de negociação coletiva e, caso sejam, essas negociações importarão em negociação ilícita, portanto, sem validade jurídica. Não é permitido negociar direitos indisponíveis. Se as partes insistirem nisso, terão promovido uma negociação ilícita, portanto, sem efeitos jurídicos. Tá bom? 611-A, o que pode ser negociado. 611-B, o que não pode ser negociado. Tarefa que eu deixei para vocês no NEAD. Em diversas questões, eu falo daquilo que pode ser e daquilo que não pode ser negociado. Onde vocês vão buscar a resposta? Na internet? Não, na leitura do 611-A e do 611-B. Tá certo, pessoal? Então, é possível a negociação de vários direitos para relativizá-los, reduzi-los ou até mesmo suprimi-los e outros que não podem ser negociados. Tá certo? Uma outra questão importante que eu disse no início das nossas aulas. Se nós tivermos para uma mesma categoria profissional, numa mesma base territorial, vigentes ao mesmo tempo um acordo e uma convenção, qual vai prevalecer? O acordo coletivo, pessoal. Após a reforma trabalhista, o que passa a prevalecer é o acordo coletivo, antes era a convenção. Agora é o acordo coletivo. Qual a razão para isso? O acordo coletivo é mais específico. É uma negociação mais próxima, que espelha melhor os interesses daquela categoria naquela localidade. Por essa razão, o acordo coletivo irá se sobrepor. Haverá uma sobreposição do acordo sobre a convenção. Então, se a gente tiver para uma mesma categoria, numa mesma base territorial, ao mesmo tempo, um acordo e uma convenção vigentes, valerá o acordo. Tá certo? O que acontece também? Vocês devem ter ouvido, já pós-reforma, a seguinte frase: o negociado prevalece sobre o legislado. O que é o negociado? É aquilo que está na convenção ou no acordo coletivo, que foi negociado entre as partes. O que é o legislado? É o que está na lei, é o que está aqui, na CLT. Se o acordo disser A e a CLT disser B, qual vai prevalecer? O acordo.
Evidentemente que vai prevalecer o acordo se for uma negociação lícita, ou seja, se for uma negociação daqueles direitos listados no 611-A da Constituição. Então, havendo divergência entre o negociado e o legislado, prevalecerá o negociado sobre o legislado, ok? Isso foi introduzido com a reforma trabalhista, que com isso passa a prestigiar a autonomia de vontade das partes. Tá bem, pessoal? Quando eu falei também, aqui estou vendo até aqui no artigo, eu disse para vocês que sempre que houver um acordo e uma convenção existindo ou coexistindo para uma mesma categoria, para uma mesma base territorial, o acordo coletivo prevalecerá, certo? Beleza, 620 da CLT. Então, pessoal, a CLT, após a reforma, ela deixa de adotar o que a gente chamava de norma mais benéfica ao trabalhador. Antigamente, antes da reforma, iria se verificar qual era mais benéfico, o acordo ou a convenção. Essa teoria não mais se aplica. A CLT expressamente diz que o acordo prevalecerá, ainda que ele seja menos benéfico ao trabalhador. Não esqueça disso. Então, não é porque ele é menos benéfico que ele deixará de prevalecer para que a convenção se sobreponha a ele. Não. Mesmo que a convenção seja mais vantajosa, havendo a convenção e o acordo se sobrepõe, o acordo é que será seguido. Joinha? Beleza. Pessoal, para a gente, deixa eu até ver aqui. Sim, eu vou gravar mais um vídeo para falar das categorias diferenciadas e para falar da nulidade dos acordos e convenções coletivas. Só um minuto que eu já volto.